eles tiravam já naquela época, as anotações eram em 3 cópias. Ficava uma cópia por registro, uma cópia para quem levava, para comprovar a entrega e trazer de volta, e uma cópia ficava com quem recebia. Então, o exército romano, com a sua capacidade organizativa, eles teriam deixado surgir um líder sem inventado, né? Não conseguiriam. Mas quando você chega em Sócrates, tem tão pouca gente que tudo que a gente conhece de Sócrates é através de Platão. Sócrates não escreveu uma linha, Jesus Cristo também não escreveu uma linha. Todos escreveram sobre Jesus Cristo e só uma pessoa escreveu sobre Sócrates. Entendemos isso? Nós temos aquele livro dos apócrifos, são 42 evangelhos. Então, significa que teve 42 evangelistas que escreveram sobre Jesus Cristo. Sobre Sócrates, nós temos uma pessoa só que escreveu. E tem um momento da sua escrita que o Platão diz assim, Sócrates dizia, né? Então, o que se pensou, o que algumas pessoas têm assim, que defendem essa história que Sócrates é um personagem? É que Platão é um espírito tão iluminado, que se ele dissesse que aquilo foi fruto do próprio pensamento, talvez não tivesse... Né? Então, ele tinha que ancorar aquelas informações que eram tão grandes, porque quando tu pega o livro A República de Platão, é brincadeira, tá tudo lá, né, gente? Tá tudo lá. O cara organizou o mundo através de um livro. É impressionante. Tá? Acho que até como fritar um ovo é capaz de você encontrar lá dentro, no livro A República do Platão. Então, para poder justificar tanto conhecimento, ele colocava na boca de alguém que não estava... Né? Então, ele dizia assim, que Sócrates dizia que... Veja só. Sócrates dizia que quem não tem um bom pai, inventa um bom pai. O que quer dizer isso? Aí você pega e dá o exemplo, né? Qual é o exemplo que você diz? Quantas vezes você já falou, aí sempre você diz você e se inclui. Você já falou, eu já falei, ou já ouvimos pessoas falarem. Como dizia minha avó, como dizia o meu pai, e a minha avó nunca falou aquilo, meu pai nunca falou aquilo, mas nós temos necessidade de dar algo mais alto. Então, nós temos a necessidade de inventar um pai mais sábio, temos necessidade de criar um pai mais sereno, mais maduro, que indique o caminho. Então, há uma probabilidade de Sócrates ser uma criação de Platão, e há uma outra escola, né, que essa é a mais conhecida, que diz o seguinte, que Sócrates não falou 5% do que Platão disse, escreveu. Só que Platão tinha muita reverência a Sócrates, né, porque foi através de Sócrates que ele teve um despertar. Né? Sócrates era um boêmio, bebum, que ficava na praça falando, e Platão teve um despertar para o mundo do pensamento, e então, em gratidão, homenagem e ancestralidade, tudo que ele escreveu, ele dizia que era Sócrates que tinha dito. Então, tem essas duas correntes de pensamento que nós estamos falando. De 24 séculos atrás, Platão viveu em torno de 400 anos antes de Cristo. É sempre bom você sempre enfatizar que Platão viveu em torno de 400 anos antes de Cristo. Então,
Nós estamos falando de 24, 25 séculos atrás, né? Porque você conta o século, você corrente, todo o século corrente, você já conta ele como se ele já existisse, não é isso? Nós não terminamos o século XXI, mas nós estamos, a gente fala século XXI. Então, é o século corrente. Então, nós estamos falando de 25 séculos atrás. O que Platão dizia que está mais vivo do que nunca, né? Está mais vivo do que nunca. Então, partindo dessas duas premissas, esses dois pilares, né, nesse curso livre de pensadores aqui, Masterminds, né, nós temos que ter sempre a referência que filosofia é antes dessas duas figuras e depois dessas duas figuras. Compreendemos isso? Falou em filosofia, se alguém vem falar em filosofia, você tem o eixo referencial. Eixo referencial. Antes e depois. Assim como nós temos antes de Cristo, depois de Cristo. Falou em filosofia, é antes de Sócrates, porque daí, para se ter uma referência, ficou antes de Sócrates e depois de Sócrates. Né? Por que o nome filosofia? Né? Segundo Platão, né, que é o Platão tem, eu preciso depois pegar ali para a gente não falar muito solto, pegar minhas anotações aí, porque aqui embaixo, aqui, esses armários, tudo aí é cheio de anotações, né? É que nem provavelmente era do Napoleão Hill lá, né? Que foi lá procurar e encontrou o livro mais esperto que o diabo lá no meio de todas aquelas anotações. Então, Platão escreveu, eu não sei se é 8 ou 10 tratados. Tem que ver bem quais são. Não escrevam isso, não escrevam nada. É isso que na próxima vez eu dou, porque nós vamos estudar depois nome por nome. Quando eu for estudar Platão, aí eu vou dar informações bem, né? Mas isso aqui não anotem nada que eu vou falar. Então, ele falou sobre a República, ele falou sobre a caverna, ele falou, né? Todos, claro que você vai falar, você conhece quais os dois que nós conhecemos, o mito da caverna e a República, porque de verdade foram os dois que mais deram ecos, né? Aí tem um momento que alguém chega e chama o Sócrates de sábio, né? Chama o Sócrates de sábio. Você é um sábio. E ele rejeitou o nome de sábio, né? Que é Sofia, né? Ele rejeitou o nome de sábio, que ele disse que era muita responsabilidade. Então, Sofia quer dizer sabedoria. Né? E se você conhece toda mulher que você conhece, toda menina que você conhece com o nome de Sofia, o nome dela é sabedoria. E ela rejeitou o nome de sábio, ele rejeitou o nome de sábio e disse assim: não, eu no máximo sou amigo da sabedoria, né? Que é filo. Tá? Você é um sábio? Ele disse: não, eu não sou sábio. Eu no máximo sou um amigo da filosofia. Então, tudo que você vai encontrar daqui desse diálogo registrado para frente, quando as pessoas vão falar o que quer dizer filosofia, eles dizem filosofia quer dizer amigo da sabedoria, como se essa fosse a tradução e toda a essência da palavra. Mas isso é apenas uma etiqueta, né? Mas você pode anotar isso. Né? E aí se localiza o primeiro sábio da humanidade que recebeu este nome foi o sábio Salomão. O primeiro homem que ganhou o título de sábio no registro histórico foi o sábio Salomão. Quem foi Salomão? Filho de Davi, o homem que construiu o primeiro templo da humanidade, né?
o primeiro homem que criou a conexão real através de um local erigido ao grande criador, ao grande arquiteto do universo. Né? Por isso que ele é criador, ele é a origem do que Claudinho Bolognese, Valmor e Maurício. Qual foi a escola que saiu dele? A escola dos construtores dos templos, né? Construtores do templo. Os construtores do templo, né? Qual é o cargo máximo dessa ordem? Ocupar, pegar o martelo de Salomão, não é isso? Então, você vai encontrar depois os pré-socráticos, os pós-socráticos. Nós vamos estudando assim os maiores nomes, né, gente? Nós vamos estudar os maiores nomes. Quem foi Pitágoras, que foi o Fera, quem foi Platão, né? Sócrates será só referência, só para dizer de lá para cá e daqui para lá, né? Então, as escolas se dividem em pré-socráticos e pós-socráticos. E tem 6 áreas chaves que a filosofia estuda. Uma delas é a metafísica. O Weasley é um grande pesquisador, estuda muito a metafísica através do livro... Estou com os dois aqui, mas vou pegar. Carvalho. Tem os dois. Eu tenho aquele enxuto e aquele comentado. Carvalho. Então, é um dos estudos mais profundos aí de metafísica, né? Primeiro, então, as 6 áreas chaves, vamos chamar assim, 6 áreas chaves de resultado que a filosofia se dedica, né? Não vamos falar preocupa, se dedica. Primeiro é a metafísica. O que é a metafísica? É o estudo do universo e das realidades. A metafísica é o estudo do universo, da matéria além da matéria e das realidades. Como é que essa matéria além da matéria se materializa? Como é que nós enxergamos o universo materializado? Então, quando você olha uma coisa muito transcendental, você diz, puta, isso é metafísico. Segundo é a lógica. O que é a lógica? É você criar um argumento válido, né? Lógica é uma coisa, ela tem que ter o quê? Tangibilidade. Tem que ter lógica, ela tem que ser válida. Nota lá. É aquilo que tem validade, é argumento válido. Tem que ter tangibilidade. O Gaúcho da Fronteira tem uma música sobre a lógica, não é, amor? Ele tem um tratado sobre a lógica, não tem? Boa pergunta, não lembro. Não conhece? Não? Depois tem um termo que é complicado, que é a epistemologia. Anotem lá, epistemologia. Quem faz teologia usa muito essa expressão, gente, para dar carteiraço, tá? Então, os caras dão carteiraço com 2 palavras, quem estuda teologia. Ele diz, não, isso é uma questão de hermenêutica e epistemologia. Entendeu? Eles dão a carteira. Aí quem está do outro lado já diz, opa, esse sabe bastante. Né? Então, a epistemologia é o conhecimento profundo. Né? É a forma como é o conhecimento profundo, ou o estudo do conhecimento profundo, epistemológico. Esse é o qual? Próximo é o quarto. Número 3? Esse foi o 3. Então, o quarto é a estética. É a estética.
que é o que é a estética? É o estudo da beleza. Aí o quinto vem a ética, a estética e a ética. Que é o estudo a ética é o estudo do pessoal de viver. A ética ela é pessoal e corporativa. Existe ética familiar, existe ética de empresa, existe ética pessoal, né? Que é diferente de moral, né? Então, talvez a gente tenha que colocar aí... mas eu acho que então vamos dividir. Então, dividir para ficar 7 pilares. Coloca o sexto da moral. E essa é uma dúvida bastante profunda, né? O que é ética e o que é moral, né? Qual é a diferença entre ética e moral? Moral é a... Vamos assim, moral é normas do bem viver. É de morada. E o sétimo pilar é política. O sétimo pilar é política. Jamil, acho que eu perdi alguma aqui. No meu tem 6. Podemos repassar? É o 5 ali que não ficou bem claro para mim. O ética não ficou claro para mim. Eu gostaria de descrevê-lo aqui. Tá. Não, pera aí. Primeiro vamos responder do Claudinho. Claudinho, primeiro é metafísica. A metafísica, foi essa que eu perdi. Então tá bom. Depois já vem a lógica e a sequência. Depois vem a lógica, epistemologia. É o que vem mesmo? Estética. Ética, moral e política. E política. Tá. Então, o que é política? Vamos aqui, depois a gente pode até dar uma aprofundada em cada um, né? O que é política? É o estudo dos direitos e deveres dos cidadãos. Não, do governo e dos cidadãos, né? No papel da sociedade. Eu tiro dos direitos, dos deveres, dos governos, dos cidadãos, no papel dentro da sociedade. Né? Esses são os 7 pilares. Dos governos e dos cidadãos ou governos cidadãos? Viu? Tem que se organizar aí, porque a política é assim, a arte de pensar em todos e em tudo, né? A política é a arte de pensar em todos e em tudo. Então a política se dedica a 2 pilares fundamentais: direitos e deveres dos governos e das pessoas. Tá? Deixa eu só colocar aqui no meu o 7º, aqui eu vou colocar aqui como moral. Mas a ordem aí ficou um pouquinho diferente, que eu acho que para a gente estudar fica melhor essa ordem aí que vocês colocaram. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo, vocês viram que eu dei uma invertida na ordem. Isso aqui se chama hermenêutica, né? Que é a estrutura do aprendizado, que você pode chegar você pode chegar no... Às vezes eu e você podemos estudar o mesmo filósofo, fazer todo um estudo hermenêutico e chegarmos lá no frente com conclusões diferentes. Né? Por exemplo, quando você pega o Epícoro, é a base do comunismo. Esse dia eu fui falar isso, o cara me soltou os cachorros. Né? E o Osmar Ranzolin, Valmor, tu conhece o Ranzolin lá de Freiburg? Não? Eu conheço. Quem é o político? É o político conhecido. Você conhece? Ele falou, você está louco, Jamil? Que conversa é essa? Eu falei, pois é. Você sabia que o doutorado de Marx foi feito em cima de Epícoro? Não, essa informação não tem. Tem, essa informação tem. Isso é hermenêutica. Epícoro é um cara que você vai ver, todo mundo diz que Epícoro
é uma escola dedicada ao prazer e ao hedonismo, né? Mas isso Hermenêutica tem a ver com o ponto de vista, não? é a estrutura do aprendizado, né? Não é bem um ponto de vista, ele é uma estrutura de aprendizado. Bom, então nós vamos parar aqui, porque chegamos às 8 horas, e nós vamos continuar mas sempre nesse modelo. Assim, vamos estruturando a base. Hoje nós entendemos só referencial, aí vamos conversando, vamos aprofundar aí mais um pouco nessa, né? Jamil, só queria deixar registrado ali, assim, eu queria entender bem a diferença da ética e da moral ali. Ética é interna, moral é externa. Pronto, essa fica a forma mais fácil que tem. A palavra ética vem de esteio. Ética. Esteio de sustentação. Né? Qual é o pilar de sustentação interno que eu tenho? Qual é o meu esteio de sustentação? Né? Minha ética pessoal, ética profissional, qual é o esteio de sustentação do ramo, dessa profissão? Né? Combinado? Combinado. Repete para mim a ética, qual é o enunciado ali? Qual é por gentileza, o que é ética? Ética é o valor pessoal do ser humano, é a verdade profunda de cada ser humano. O cara diz assim, é uma questão de ética pessoal, ou seja, é uma questão, é o pilar de sustentação. Ética vem de esteio, para vocês sempre associarem. Ética vem de esteio, esteio de sustentação. O que é um esteio? É tudo aquilo que sustenta, é isso? Esteio do lar, é o que sustenta o lar. Essa ética de sustentação é é o teu padrão interno. Né? É o teu padrão interno. Por exemplo, não me lembro qual o pensador que dizia se as pessoas soubessem o que as pessoas fazem, de Israel era, né? Ele dizia assim, se as pessoas soubessem o que as pessoas fazem entre quatro paredes, provavelmente ninguém se cumprimentaria na rua, né? Então, aquilo que você tem de ética interna é tua, você não publicita. Agora, se as pessoas forem ter relações ao ar livre, é moral. Chama-se atentado ao pudor. Né? Andar pelado dentro de casa não tem nenhum problema. Andar pelado na rua é um atentado ao pudor. O outro diz assim, pô, não sei para quem que eu liguei esses dias, ele disse assim, eu estava tomando um banho, eu digo, glória a Deus, tu não atendeu, porque você me popou de uma visão dantesca. Né? Né? Ou seja, se você vê, é um atentado ao pudor. O pessoal andando pelado pela rua é imoral. Por que é imoral? Porque vai afetar o senso comum. Né? Agora, o cara andar pelado dentro de casa, são pessoal. Como é que é, Luiz? Ô, Jamil, para mim, só defina melhor hermenêutica, porque sempre ficou... Mas nós não vamos fazer hermenêutica agora, porque senão é outra aula que eu abro, outra avenida vai mais meia hora. Eu posso outro, né? Tá bom. Porque seus assuntos são muito bons, né, gente? Então nós temos que ir com calma para pegar um ponto estrutural, aquilo que eu gostei do Olavão. Ele diz o COF não tem fim. Né? Não quer dizer que a gente vá não ter fim aqui, mas a gente vai conversando, porque a ideia, o que nasceu aqui? É que a gente estava se reunindo, batendo papo, super legal, mas não estava tendo um objetivo. Agora a gente conversa meia hora, bate um papo meia hora, outra meia hora a gente estuda. É uma maneira de eu refrescar a minha memória e é outra maneira de ir consolidando todo mundo com informações. Na hora que você vai dar a tua instrução, já fica outra pegada, não fica? Já começa a ter uma instrução com outra pegada, outra toada. Beleza, queridões?
O Cláudio Bolense vai gravar, acho que era bom você abrir uma pasta, tal, deixar lá com gravação, né? Também começar a ter essa aula gravada, né? Uma pasta Sim. lá. Eu gravei a partir do momento que nós começamos a falar da filosofia. Ótimo, isso é outra coisa. Só gravar a partir desse momento, né? Para a gente abre lá curso livre de filosofia Mastermind, por enquanto, e depois a gente vai estudar aí como nós vamos chegar nesse nome. Combinado? Tarefa da semana. Nós temos que chegar ao nome do curso. Tem uns 3 ou 4 aí que eu gostei. Fazer um brainstorm, cada um vai colocando lá no grupo. Isso. Tá bom, pessoal? Beleza. Abençoado. Abraço. Bom trabalho para todo mundo. Boa semana. Boa semana a todos. Um abraço a todos. Boa semana. Tchau. Obrigado, queridos. Sucesso para todos.